Lembrando que no final do nosso webinar vai ter uma pesquisa de satisfação que é muito importante para a gente saber como é que está sendo os webinários da DEX. A gente está fazendo todo webinar praticamente a cada 15 dias às quintas-feiras, tá? Sempre coisa buscando tecnologias, novas tecnologias, tá? Então hoje o que eu vou apresentar aqui é sobre Cloud Computing, tá? Uma tecnologia que está no mercado já há algum tempo, mas é algo novo ainda para muitas pessoas. Eu acho que daqui a pouco não vai ser mais algo novo, tão novo assim. Tá? Para mim já não é algo tão novo. Então o webinar hoje é Cloud Computing, adotando e extraindo o máximo da nuvem. Tá? Nesse webinar, além de Cloud, a gente vai falar um pouco de DevOps, tá? Que é um novo modelo aí para se trabalhar com uma integração maior e também com um desempenho um pouco melhor aí para a resolução de problemas. Tá? Vamos lá então. Tá, para quem não me conhece, eu sou Eduardo. Tá, obviamente, quase praticamente 100% das pessoas não me conhecem. Tá? Meu nome é Eduardo Chinelo Soares. Sou mais conhecido como Du. Tá? Eu atuo na empresa Dexter Systems. Eu trabalho na gestão da TI da Dexter. Tá? Eu também leciono na faculdade de tecnologia aqui na região de Campinas. Tá? Sou professor dos cursos de rede, de tecnologia, cursos de sistemas da informação, muito baseado na parte de segurança, também na parte de lógica, tá? Eu sou formado em rede, eu sou especialista em governança da tecnologia da informação, também sou instrutor da DexTrainer, sou um cara que gosta muito de cloud computing, gosto muito de inovação, gosto muito de coisas novas. Gestão de TI, meu foco é bastante em TI, tá? Mas como a Dex é uma empresa de desenvolvimento de software, eu tenho também bastante conhecimento aí nesse ambiente. Tá? E a grande sacada é o quê? Como eu falei, eu gosto de trabalhar com ferramentas novas, como o Cloud, né, que para mim hoje já não é tão novo, e além de ferramentas que para mim é algo mais novo, mais recente, digamos assim, ferramentas de automação para a criação de infraestrutura, gestão ágil de infraestrutura. A gente vai falar um pouco mais para frente, são ferramentas como o Puppet, Chef, são coisas que a gente tem se especializado bastante aqui na empresa. Tá? Só explicando um pouco, tá? A Dextra é uma empresa de desenvolvimento de software sob medida. Ou seja, a Dextra não é uma empresa que faz software de caixinha, a gente não tem um produto. Nosso produto é desenvolver software, na verdade. Então, como que é o procedimento de aquisição de software / desenvolvimento de software aqui na Dextra, tá? O cliente vem com uma demanda, ou a gente vai até o cliente, né? E aí tem essa demanda customizada, o cliente quer, na maioria dos sistemas de caixinha não acabam abordando todo o escopo do que o cliente necessita, e aí eles já são uma empresa que faz um sistema sob medida. Então, o foco da Dex é o desenvolvimento de software sob medida. Tá? Esse selo, na verdade, é mais falando sobre crafting software, que é o que? Software feito à mão. Tá? O feito à mão, digamos assim, é uma questão de ser customizado, bem feito, com a cara do cliente. Então, transformando o negócio em software customizado. Tá? Então, só para vocês terem noção, a Dex é uma empresa basicamente de desenvolvimento de software, mas a gente acaba trabalhando com consultoria, tal, entre muitos outros segmentos, aí, sempre baseados em ferramentas de novas tecnologias. Tá? Para vocês terem noção, aqui são alguns clientes que a Dex tem. Tá? Vocês veem que não tem um segmento específico, a gente tem desde Lightstore, como o UOL, como o Globosat, que é um cliente que já está com a gente há muito tempo, clientes do governo, clientes de banco, entre muitos outros, Unicamp, Banco BMG. Tá? A gente não tem, como eu falei para vocês, a gente não tem um segmento específico. Tá? A gente desenvolve software independente do segmento que é necessário. Ok, pessoal? Então vamos lá. Tá começando aqui um pouco, para a gente começar a falar sobre Cloud Computing. Tá? Primeiro, antes de falar do Cloud, eu tinha passado para vocês até a questão do resumo da palestra, tá? Que a gente vai falar também sobre novas tecnologias. Tá? O que está vindo aí nesses próximos anos, aí, o que está acontecendo. O mundo de TI está mudando muito, é muito rápido essa mudança, né?
E a gente, como pessoas de TI, a gente tem que estar muito ligado a essas mudanças e também correr atrás para que a gente não fique para trás referente a essas mudanças. Tá? Referente a essas mudanças, o Gartner, né, o Gartner é uma empresa especializada em pesquisas com CIOs, tá, do mundo inteiro. Aí ela normalmente nessas pesquisas, ela acaba tendo um resultado que é o quê? As novas tendências aí para o mercado de tecnologia. Muitas coisas aí realmente batem com o que tem acontecido, o que tem se falado aí muito em artigos, publicações, coisas até que nossos clientes têm buscado aí referente a novas tecnologias, tá? E algumas das definições básicas que estão trazendo, eles trazem todo ano, eles mandam 10, 20 definições das tendências de tecnologia. E para 2014 já, né, algumas dessas tendências são o quê? A IoT, que é a internet das coisas, tá? Que é aquela coisa que é gerido tudo por internet, a sua casa é gerida por internet, muitas coisas podem ser geridas por internet. Tá? Gestão da mobilidade, como a gente sabe, o mobile hoje é um mundo que todo mundo está conectado, 100% do tempo, seja em casa ou seja no celular. Tá? Redes sociais, tudo vai ser definido por software, é um mundo muito diferente para quem trabalha com infraestrutura de TI. Tá? Big Data, muito se fala, BI, BA, aí o pessoal que está trabalhando com a transformação de dados aí, e a transformação, concatenação desses dados aí para ter indicadores ou até respostas rápidas para o negócio. A TI vai deixar de ser um setor que vai simplesmente disponibilizar máquinas, disponibilizar hardware e vai começar a trabalhar com esse serviço. Eu preciso de X coisa, eu tenho em um clique, digamos assim. Tá? Arquiteturas aí estão mudando, a gente está saindo da parte física, tá? Estamos saindo de tudo que antigamente utilizava fisicamente, né? Para uma coisa mais abstrata aí, que no caso, obviamente, Cloud Computing está bem inserido nesse escopo. Tá? Cloud pessoal, cada um vai ter uma gama de ferramentas que você vai utilizar para o seu uso pessoal, escalabilidade na internet, e mais alguns itens aí que o Gartner acaba passando. Tá? É bem interessante, para quem quiser buscar, tem simpósios do Gartner todo ano aí no Brasil e no mundo. É bem interessante que eles acabam passando, porque eles têm uma estrutura muito boa da pesquisa deles. Tá? Mas falando nessas tendências aí, a gente pode ver mobile, Big Data, conforme eu tinha falado anteriormente. Eu, particularmente, vou passar uma ideia que é minha, na verdade, vejo o Cloud Computing como uma base da pirâmide aí para sustentar essas novas tecnologias. Tá? TI como serviço, imagina você precisar de uma máquina em 5 minutos, um servidor, X, Y, Z, ou você precisar de IoT, escalabilidade, como poder escalar. Tá? A gente vai passar aí por vários trechos aí da palestra, tá? Por questão de problemas do ambiente físico ou não físico, etc. Tá? Então, eu vejo o Cloud Computing hoje como uma base da pirâmide para essas novas tecnologias se consolidarem. Claro, tem algumas tecnologias que são consolidadas, como mobile, etc. As Big Data, IoT, essas coisas assim, eu vejo o Cloud Computing como base da pirâmide para quê? Para poder suportar esse serviço. Tá? Então, o que acontece? Como o Cloud é a base da pirâmide, hoje a gente tem que se especializar na ferramenta para que a gente consiga suprir a demanda futura. A demanda futura não, eu já vejo que está acontecendo já essa demanda. Eu já não vejo como algo tão distante da nossa realidade. Tá? Então, o Cloud Computing, na minha visão, é a base da pirâmide, onde a estrutura que vai suportar esses novos serviços, provavelmente vai ter algo envolvido com o Cloud. Tá? Mas antes da gente falar de Cloud, vamos passar um pouco sobre a questão da infraestrutura tradicional. O que seria essa infraestrutura tradicional? Né? A coisa mais normal com que a gente trabalha aí, tá? Do dia a dia, durante anos, eu tenho 30 anos, já trabalhei muito com infraestrutura tradicional. Né? Então, qual que é o problema do tradicional? Quais foram sempre os problemas do tradicional? Alguns problemas aqui, eu estou listando a questão de gestão, você tem que gerir crescimento da infraestrutura, é uma gestão complexa, você manter as luzes acesas 24/7, 365 por ano,
Você tem toda uma questão burocrática para você fazer aquisições de novos hardware, passar por N setores, fazer N orçamentos, para você ter uma aprovação, de repente, só para fazer um teste do software, um teste de configuração de cluster, imagina o gasto, que não é para fazer isso. Porém, você tem um time to market muito longo, porque você tem que fazer a aquisição desse sistema. Crescimento da infraestrutura, backbone, você vai ter que construir backbones gigantescos. Continuidade do serviço, tá? Imagina, para você ter continuidade do serviço de um backbone, você vai ter que ter um backbone replicado, tá? Link de internet, refrigeração, toda essa parte aí, e aí você acaba ficando limitado pela questão da burocracia, então tem muitos itens. Estimativas é uma coisa extremamente complexa. Eu acho que eu vou ter 3.000 acessos eu gerencio um sistema de Natal, um sistema de e-commerce, e vou pensar numa estimativa para o meu software atender no Natal. Cara, é extremamente complexo você pensar nisso, você tem que tratar fornecedores, contratos, escalabilidade, você tem que ter um time especialista em vários hardwares que você tem, em várias soluções que você tem, VMware, Zen, você tem servidores Dell, Cisco, etc. Então, você vai ter que ter uma equipe muito grande e especialista naquilo ali. Por isso, você acaba tendo um custo muito alto, além de aquisições de recursos, manter esses recursos, os custos acabam sendo muito altos. Além do esforço que você tem para você manter. Então, assim, a gama de coisas que você tem que estar atento quando você está numa infraestrutura tradicional é muito grande. O que acontece? Você acaba perdendo um pouco. Você fica trabalhando muito como bombeiro, principalmente na parte de infraestrutura, tá? E quem trabalha com desenvolvimento não tem o higiênico, que é o que? Recursos para fazer testes, software, etc. Se você já não tem nem isso, imagina se você vai pensar em inovação. Tá? Inovação no meu modo de ver, é algo essencial, tá? No nosso mercado. Fazer mais do mesmo, muita gente faz mais do mesmo. Tá? Então, para você se diferenciar no mercado, tanto como profissional ou como no mercado de vendas, etc., tá? Você tem que apresentar um diferencial. E seu diferencial provavelmente vai estar batendo na inovação. Mas se seu foco é manter as luzes acesas, ter essa dificuldade toda em gerir o ambiente, em questão de conseguir hardware para você fazer testes unitários aí, imagina se você vai conseguir pensar em inovação, você não está tendo nem a parte higiênica, que é o básico para você poder trabalhar. Inovar vai ficar com certeza para terceiro plano. Tá? Então, esses foram alguns problemas aí referente à questão da infraestrutura tradicional, que obviamente tem e vamos continuar tendo aí durante um bom tempo. Tá? Então, vamos ali subindo para as nuvens, começando a adotar as nuvens. Aqui para a gente passar o senso comum, né? Das formas que, como o Cloud Computing é entregue para o usuário final, no caso a gente. Tá? A não ser que tenha alguém aí que trabalhe com gerenciador na parte que é um fornecedor de cloud mesmo. Mas normalmente como o cloud é entregue para o usuário final. Tá? Tem 3 modelos. Os 3 modelos são o quê? SaaS. Tá? O SaaS basicamente é o software pronto. Você não tem que se preocupar com o desenvolvimento de software, pensar em equipamentos de hardware, pensar em integrações, pensar em N itens. Você simplesmente compra o software daquele jeito. É basicamente o caixinha, mas o caixinha que você não tem que fazer instalação, etc, etc. O grande problema desse modelo é que eu não consigo customizar da forma que eu quero. Eu tenho que trabalhar conforme ela está me entregando aquele recurso. Tá? Depois eu vou passar alguns exemplos de SaaS, baseados, eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Tá? O PaaS, na verdade, agora trocando do SaaS e do PaaS, o PaaS são sistemas baseados em deploy. São sistemas prontos para desenvolvedores poderem trabalhar. Tá? Esses sistemas, eles têm grande poder, eu acho que eles têm muito que evoluir. Tá? Até para você pensar em ambiente de produção em cima de PaaS, obviamente já tem muita gente botando ambiente de produção em cima de PaaS, tá? Tem PaaS muito bons, mas ele ainda é um sistema que ele é limitado para você, de repente, a questão de customizações. Tá? Você tem que também trabalhar conforme a ferramenta te dá. Digamos assim, você está num PaaS, lá uma ferramenta que te dá um Tomcat 7. Putz, mas você precisa utilizar o DevOps 4 de repente.
Mas, então, no PaaS, você não vai ter essa possibilidade de utilizar. Nesse caso, aí, né, nesse PaaS, aí você não vai ter a possibilidade de usar o DevOps PaaS. É bem possível que você tenha que redesenvolver a sua aplicação para que você consiga colocar num PaaS que só deixa utilizar o Tomcat, entendeu? E o IaaS, que é mais parecido com a infraestrutura padrão, porém, obviamente, abstraindo a questão de hardware. Você não toca no hardware, você não tem um contato com hardware. Porém, nesse caso, você consegue uma customização muito grande da sua infraestrutura. Você pode ter uma infraestrutura igual você tem internamente, fisicamente, porém em nuvem. Você tem que pensar em hardware, você tem que pensar em suítes, etc. Outros grandes itens que a gente tem que pensar quando está falando em infraestrutura padrão, tradicional. É o que? Compra de equipamentos, discos, memórias, redundância, internet, muitos outros. Isso daí a gente acaba repassando para o nosso fornecedor. Tá? Só para a gente ter uma visão mais clara do que é SaaS, PaaS, eu peguei alguns exemplos, tá? sobre as ferramentas que estão disponíveis para a gente. Tá? O SaaS aí, o próprio Webex, que a gente está utilizando para esse webinar, é uma ferramenta em SaaS. Tá? O Skype é uma ferramenta, ela está bem pronta, você trabalha conforme a ferramenta te disponibiliza o serviço, o próprio Google Apps, aí os nossos Gmails, etc., GitHub, o Office 365, a Microsoft está correndo um pouco atrás nesse mercado, mas é um grande serviço também que eles estão lançando. Podemos listar vários. Se a gente for pensar em serviços mais antigos, o próprio MSN, o Messenger, hoje ele estaria classificado como um SaaS. Tá? Mas são softwares que estão prontos para você simplesmente utilizar. A sua dificuldade é o quê? Realizar customizações. Minha empresa precisa que o software funcione de X vezes. Tá, não tem. Ou existe uma ferramenta já pronta que funciona de X vezes, ou você vai ter que customizar essa ferramenta, desenvolver essa ferramenta. Tá? Então, esses são alguns exemplos de SaaS. No PaaS, aí a gente pode ver que já tem alguns fornecedores de PaaS, aí, o Heroku, que roda em cima de um IaaS da AWS, tá? Que é uma plataforma para deploy de código em Web em Rails, com Postgre, tal. Então, assim, tem o próprio CloudBees. O CloudBees é bem interessante para os desenvolvedores já dar um Jenkins pronto, você não precisa instalar, configurar, gerir um servidor com Jenkins para fazer testes automatizados da sua aplicação. O Google App Engine, tá? Que é a ferramenta de deploy do Google, que é muito boa, muito interessante mesmo, tá? Principalmente para quem está desenvolvendo software, acho que esse é o ambiente mais simples. Por quê? Porque você abstrai totalmente questões de instalações, você não precisa realizar a instalação do serviço. O serviço já vem pronto para você. Porém, a sua aplicação tem que rodar em cima daquele modelo que está disponível para você trabalhar. O Windows Azure, e aí pode trabalhar com SQL Server, mas se você quiser botar um post, você não pode. Você quer trabalhar com Oracle, com banco legado dentro da sua infraestrutura local, você não consegue. Tá? Você tem que dançar conforme a música, digamos assim. Você tem que se manter conforme disponibilizada a ferramenta com você. É Tomcat 7, vai ser só Tomcat 7. É Oracle 11, vai ser só Oracle 11. É Postgre 7, vai ser só o 7, eu não posso usar o 8 e assim por diante, tá? Mas são ferramentas poderosíssimas. Eu acho que elas têm um grande potencial aí, um grande caminho a percorrer para estar consolidando para ambientes de produção, certo? E o IaaS, que são as ferramentas que eu particularmente acabo gostando mais. São as ferramentas que simplesmente disponibilizam recursos de hardware para você, tá? Você simplesmente, onde você tem uma flexibilidade muito grande. Eu posso falar aí da Amazon Web Services, que é o primeiro logo. O segundo logo é direito da Amazon, é do Google GCE. Tá? O Google, você vê que eles estão em todos os níveis aí de cloud. Tá? Que é o Google GCE, que é muito interessante também. A DigitalOcean está vindo com muita força, com bastante desempenho aí na estrutura, o Giant, e etc. Aqui, nesse caso, você tem um hardware, você consegue montar a infraestrutura que você quer. Digamos assim, você tem seu servidor de aplicação na nuvem e você precisa acessar uma base de usuários na sua infraestrutura local. Por N motivos, você não quer migrar sua base de usuários para a nuvem. Pode ser um requisito de segurança da sua infraestrutura, do seu negócio. Tá? O que acontece? Você consegue fechar uma VPN para a sua infraestrutura local.
e conseguir fazer autenticação na sua base de usuário, bancos legados, você consegue customizar da forma que você precisa a estrutura. O que é entregue aí nesse caso? Simplesmente hardware e sistema operacional. Você vai lá e eu quero uma máquina com 60 GB de RAM, com uns 8 cores de CPU, e simplesmente subam essa máquina, eu quero com CentOS, eu quero com Linux, eu quero com Windows, independente da plataforma, simplesmente em 5, 10 minutos você tem essa máquina no ar. Pessoal, uma diferença que eu acho muito interessante, vou só abrir um parênteses aqui, é a questão de cloud e hosting, tá? Cloud, você precisa do recurso, você tem na hora. Tá? Você não precisa ligar para o seu fornecedor falando, eu preciso de mais máquinas para subir. Você não precisa pensar em contrato. Normalmente, como é contratado o cloud, você utiliza o serviço e depois você paga pelo serviço. Tá? Você não tem que ficar entrando em contato com o fornecedor, eu preciso de uma máquina maior amanhã, preciso agora. Não, eu vou lá e subo essa máquina e vou lá e instalo e configuro toda a minha estrutura que é necessário. Então, essa é uma diferença clara, na minha visão, entre cloud computing e hosting. Hosting, você tem que entrar em contato com o cara, pensar em forma de contrato, como vai ser contratado, por mês, vai ser pago por mês. E cloud já é bem diferente, na minha visão. Você precisa, você vai lá, acessa um painel e sobe a estrutura, ponto final. Ninguém te impede de fazer isso. Aí depois, obviamente, você acaba pagando pelo serviço que você necessitou. Tá, ok? Tá? Mas quais são os benefícios aí desse novo modelo? O que esse modelo vai trazer de benefícios aí, tanto para a parte de TI, como para a parte de dev, como para o negócio da empresa como um todo? Tá? Então vamos passar aí por alguns benefícios que o cloud pode te dar. Uma coisa é a questão de infra pronta. Você deixa de ter que pensar de link redundante, deixa de pensar se o disco der problema e plano de continuidade. Não que você deixe de pensar nisso, na verdade. Você não tem que ter tanto esforço em cima disso na parte burocrática, principalmente na parte de contratos, contratação de link, etc, etc. Então a infra está pronta para você utilizar. Simplesmente para 5 cliques e sobe a sua estrutura. Sustentabilidade é uma coisa que a gente às vezes acaba esquecendo, né? Puxa, a questão de emissão de gases aí é uma coisa que cloud, querendo ou não, reduz até um certo ponto, né? Obviamente tem outras empresas que acabam emitindo mais, mas só a sua infraestrutura acaba reduzindo a questão de emissão. Tá? Muito se falava há uns 5, 6 anos atrás de TI verde, hoje está diminuindo um pouco esse movimento. Mas cloud com certeza te ajuda o mundo em referente à questão da sustentabilidade. Tá? Um dos mais fundamentais aí do cloud computing é a questão de escalabilidade. Eu preciso de mais infraestrutura, em menos de 5 minutos eu tenho mais infraestrutura. Eu estimei que o meu sistema ia aguentar com uma máquina com 8 GB de RAM e 2 cores de CPU. Cara, não aguentou, vou precisar de 60 GB de RAM, mas em quanto tempo eu preciso disso? Eu preciso em 5 minutos. Por quê? Porque eu preciso disso muito rápido para poder suportar a minha demanda. Porque se eu não conseguir suportar a minha demanda, com certeza a pessoa que está comprando vai no vizinho, e aí eu estou perdendo o negócio. Tá? Então, o cloud te dá um poder muito grande de escalabilidade e agilidade. Claro, você precisa saber trabalhar com cloud. Não adianta você falar, cloud faz isso e está tudo certo. Você tem que se especializar de outra forma, na verdade, na questão do API. Tá? Gestão simplificada. Como eu falei para vocês, você deixa de pensar em contrato, você para de focar esforço em cima disso, você para de pensar um pouco de ter que comprar um link redundante, mas se o meu link for de fibra, tem que ter link via rádio, e assim por diante. Eu estou estimando que a aplicação seja 2 cores, não, mas em 5 minutos ela precisa de 8 cores, etc. Então, o Cloud te dá isso daí, ele simplifica a gestão da TI e a questão de gestão de desenvolvimento, como se preocupação de estimativa. E a flexibilidade também é algo muito importante, principalmente no IaaS. No IaaS você trabalha como se fosse infraestrutura padrão, você pode instalar o que você quiser na plataforma. Você configura a plataforma como você quiser. E você escolhe a plataforma, se é Windows, se é Linux, etc. Tem várias plataformas que você pode trabalhar. Então, isso dá uma flexibilidade muito grande para você estar podendo suprir a necessidade do negócio mesmo. Tá? Obviamente, economia,
se a gente for pensar em alguns casos aí, economia, digamos, você tem uma equipe de desenvolvimento que acha que precisa testar o software em cluster. Putz, eu vou precisar comprar 22 máquinas para fazer um cluster e depois eu vou jogar fora essas máquinas. Entendeu? Então, claro, você consegue subir e gastar por 2, 3 horas aí esse hardware e depois desligar e você para de pagar. Então, você tem uma economia muito grande, você tem essa agilidade de conseguir realizar testes funcionais muito rapidamente. E também, nesse caso, você acaba economizando tanto questão de aquisição de hardware, parte burocrática, e com certeza você tem uma agilidade muito maior na entrega do seu software também para quem desenvolve software. Então, ele traz uma economia muito grande. Você pensar que você tem que comprar servidores há muito tempo para realizar teste, é uma coisa que fica bastante complicada até de você falar para o seu diretor que você precisa comprar 22 servidores para testar seu sistema em cluster. Então, no cloud você consegue subir as 22 servidores rapidamente, tal, também você tem que ter agilidade em reconfiguração de serviço, essas coisas assim, e aí você consegue uma economia, você reduz bastante, você vai pensar na aquisição, instalação, toda essa parte aí, valor a hora dos funcionários que vai estar alocado para fazer isso, você vai estar economizando uma grana muito alta para você realizar esses procedimentos. E como consequência, você acaba tendo um foco maior em resultados, porque você para de se preocupar com itens que, em teoria, não seria um foco tão grande no resultado. Por exemplo, a aquisição do hardware, você ficar sofrendo com a aquisição do hardware para fazer um teste, é uma questão que você acaba perdendo foco, porque você sofre com aquilo ali e não consegue focar realmente no que é necessário, no que você precisa melhorar no seu sistema para ele cumprir dessa forma. Entendeu? Então, acaba que isso acaba tirando muito foco de trabalhar com infraestrutura tradicional. Tá? Então, o cloud traz N benefícios, inclusive manter a equipe focada. Você, em vez de pensar em manter as luzes acesas da equipe de TI, você começa a pensar em coisas novas, extrair dados de bancos para fazer gráficos para as pessoas verem indicadores, botar televisões, o pessoal começa a ver indicadores, você acaba trocando seu foco de atuação. Você sai de trabalhar como bombeiro e começa a trabalhar como agregador de valor para o negócio. Tá? Isso é muito bom. Você chegar nesse ponto assim, é muito interessante. Tá? Mas ficou fácil, então. É só ir para a cloud. Muita gente pensa assim, tá, pessoal? É só ir para a cloud que meus problemas estão resolvidos, eu não preciso pensar em mais nada. Pessoal, muito pelo contrário. Tá? É muito importante vocês se especializarem nisso daí. Tá? Não adianta você falar assim, a cloud faz tudo, faz backup, faz redundância, escala no sistema. Cara, se você não tiver conhecimento em cloud, obviamente você vai acabar sofrendo bastante aí nessa migração, nessa subida aí para a nuvem. Então, o que é necessário? É necessário profissional de TI, infraestrutura e desenvolvimento, se readaptar a essa nova realidade, tá? Se readaptar para a cloud computing. Um dos primeiros passos que eu vejo da readaptação e inserção na cloud computing na sua vida é a questão do conhecimento do seu fornecedor. Quem que você vai contratar cloud? Quem que você pode ter confiança no cloud computing? Então, é muito importante você conhecer de quem você está comprando, principalmente se você for botar em um ambiente de produção. Tá? E aí, a produção tem que pensar em vários níveis, aí, desde a parte de desenvolvimento de software até a parte de segurança do TI, e etc. Aí começa a ter uma ligação aí já entre o setor. Então, você tem que ter uma visão muito clara do que isso vai te dar de benefício e o que isso pode acarretar também de problemas para você. Tá? Então, conhecer o fornecedor é algo higiênico aí quando você vai para a cloud. Você não pode botar simplesmente cloud computing no cara da esquina que está falando assim, agora eu estou vendendo cloud agora. Não é assim. As coisas são bem diferentes. Para isso, pessoal, é necessário você avaliar muito bem o fornecedor, ver o posicionamento no mercado. O posicionamento no mercado é um dos pontos principais, ver se o fornecedor é confiável, o que os blogs aí, redes, têm falado desse fornecedor, o que está acontecendo, ele é um fornecedor grande, que aparentemente é confiável mesmo, ou ele é o cara da esquina que nunca teve um case, essas coisas assim. Funcionalidades que o cloud pode trazer, realmente o cloud não é simplesmente, vou te dar a máquina, tem várias funcionalidades aí que podem lhe auxiliar aí nas configurações, como balanceadores de carga, replicadores de banco,
muitas coisas que já estão prontas, que se você for pensar em tradicional, era muito complexo de aplicar. Infraestrutura que a gente disponibiliza, tá? É importante você saber regiões do mundo que ela trabalha, locais, é só um backbone só, é só um data center que ela tem, não, ela tem 20, ela tem 10 data centers, como que é eles dão discos normais, eles dão discos SSDs para você fazer. Então, é assim, nesses itens você tem que estar muito focado, sempre olhando nessas questões. SLA de resolução de problemas, pessoal, vai ter problema, pensem nisso, tá? Não esqueçam disso, não acha que ficou fácil, um dia vai ter problema, vocês vão ter problemas. Tem que estar pronto para esses problemas acontecerem e você ter uma resposta rápida, tá? O nível de autonomia que ela te dá, por exemplo, eu não preciso ligar para o cara para ele subir uma máquina, para ele botar um disco no meu servidor, serviços aí que ele disponibiliza, além atualmente de máquinas, essas coisas, tem muitos outros serviços, gamas de serviços aí dependendo do cenário que é necessário para a sua estrutura. O processo de escalabilidade é simples, é complexo, o que eu tenho que fazer para poder escalar. Então, tudo isso você tem que estar avaliando. O suporte, tudo é muito bom quando você tem alguém para você ligar quando você está com problema, tá? Alguém do seu fornecedor. Isso é muito bom, isso ajuda a sua relação de confiança com o seu fornecedor. Fique sempre atento aos problemas que ocorrem, qual a frequência desses problemas, problema recorrente, todo mundo reclamando, você vai para um lugar que todo mundo fala que é lento, e todo mundo fala que toda semana cai ali na internet, não dá. Cloud é abstrato, o cloud está na nuvem, a internet tem que estar funcionando no fornecedor. Tá? E os processos de segurança, quais são as confidencialidades que eles te entregam? Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Tá, você está tirando dados de pessoas, pensando em pessoas mais velhas, aí eu 30, 40 anos, tá? As pessoas têm um conceito muito curto, que eu consigo tocar e está seguro. Isso não existe mais hoje, tá? Isso aí já mudou há bastante tempo. Tá? Então é muito importante você pensar quais são os processos de segurança, você saber os processos de segurança que esse fornecedor tem, os mecanismos de segurança que você pode agregar na estrutura em cloud para você poder trabalhar. Puder te dar uma cloud privada, você consegue fechar uma VPN mais simples aí através das funcionalidades. Então é muito importante você estar muito ligado para poder avaliar para que cloud você vai, tá? Para que estrutura mais se adapta ao seu negócio. Não adianta você falar assim, todo mundo fala bem do Google, vou para o Google. Não, isso não encaixa com o seu negócio. Todo mundo fala bem da AWS, não vou para a AWS. Por quê? Porque tem requisitos que para mim não bate na AWS. Então, isso é muito importante você avaliar. Fique sempre muito atento ao mercado. O mercado é cheio de blog, é cheio de post aí, tá, na internet, que você pode estar ligado para você conseguir ter essas informações. Tá? Então, vamos lá. E, claro, não pode esquecer, pessoal, gestão de TI continua existindo. Tá? Vou para a nuvem, deixa lá que os caras gerenciam. Não, você tem que saber gerenciar a nuvem. Você tem que monitorar a sua estrutura na nuvem. Você tem que ter processos de backup na nuvem. Processos de plano de continuidade. Se o backbone, se o data center 1 caiu, o que eu faço? Eu vou para o data center 2, eu vou para o data center 3. Replicação dessas informações é super importante. Não é porque você está indo para a nuvem que está tudo garantido. Um dos fornecedores teve um problema aí recentemente e muita gente estava reclamando, mas eu não tinha backup. Cara, você tem que ter backup. Hardware, link internet, uma hora ele vai falhar, seja ele local, seja ele nuvem. Tá? Então, assim, você tem que ter planos de continuidade, replicação, failover, etc. Tá? Conheça as funcionalidades, aprofunde, busque muito conhecimento, utilize essas questões aí dessas funcionalidades, ou implemente segurança, no caso você colocar níveis de segurança. Quando você trabalha com IaaS, a infraestrutura é sua, se você quiser, você coloca um firewall na frente, você coloca um proxy, um X, um Y ou Z. Você consegue implementar segurança, você consegue botar processos de TI dentro de cloud computing, para você pensar de uma forma diferente. Monitore a sua infraestrutura. Eu odeio monitorar com as ferramentas que o cloud me dá. Cara, instala um Zabbix, instala um CAC, ou a ferramenta que você mais preferir, para você monitorar essa nuvem aí. Faça uma VPN para você manter o seu sistema de monitoramento. Replique os dados, é importante, backup, plano de continuidade, replicação de dados.
capacite, sempre fique muito antenado, tá? Isso é muito mais focado na área de TI, esse é o dia a dia de TI, pecado, funcionalidade. E operação, cara, o dev existe, tá? Muitas vezes a gente trabalha de uma forma muito fechada. Ah, mas e se o cara deployar uma aplicação e quebrar, vai quebrar o meu sistema, vai ficar indisponível? Cara, vamos escutar esses caras aí que eles têm coisas para trazer para a gente e a gente tem coisas para fazer para a gente melhorar e melhorar esse ambiente, tá? Por quê? Porque existe desenvolvimento ágil. O que seu cliente quer? Ele quer entrega de valor para sua estrutura. O desenvolvimento ágil ele traz isso do negócio do seu cliente, seja ele interno ou externo. Então, entrega é muito importante para o desenvolvimento de software, tá? Entrega contínua, você está entregando, às vezes tem sistemas que só entreguem 2, 3 vezes atualizações por dia, tá? Ambiente de teste para desenvolvimento, cara, não adianta ele testar local se você tem um cluster de máquinas em cloud, ou seja, pode ser sua infraestrutura local, pensando nesse caso, ele precisa ter um ambiente parecido com essa estrutura. Colaboração, pessoas, interação, desenvolvimento de software trabalha muito com isso aí. O que eles precisam? Respostas rápidas às mudanças. Cara, quando chega uma coisa, o seu cliente está toda hora pedindo a todo momento. E o que o dev tem que fazer? Tem que entregar rápido isso aí, porque o cliente está enchendo o saco, digamos assim, no bom sentido, para que isso seja entregue. Tá? E com qualidade, obviamente, não tem que entregar um negócio pífio, tá? Tem que ser com muita qualidade. As equipes, obviamente, são autogerenciáveis, você tem vários níveis dentro da equipe, isso é muito importante, você conseguir trabalhar isso dentro de desenvolvimento de software. Manifesto ágil, aí tem as questões aí do desenvolvimento de software aí no mundo, aí tem uma questão de agilidade, todo isso daí está sempre bombardeando aí a galera de operação, mas por fim também tem a questão de satisfação do cliente. Uma coisa muito importante, tá, para o dev é o que? Meus desenvolvedores, a operação existe, ela é cobrada por disponibilidade, desempenho. Então pensem nisso também, não é só a operação que tem que pensar no desenvolvimento, o desenvolvimento tem que pensar em operação. Tá? Então, o que eu vejo no meu modo de ver, por que nós juntar esses dois caras? Hoje, esses setores acabam trabalhando muito distante, o que dificulta essas respostas rápidas, as entregas contínuas aí em ambiente de produção. Tá? Então, o que eu vejo hoje é por que não juntar essas equipes. É uma dificuldade, hoje, na verdade, eu sempre trabalhei em níveis muito separados durante a minha carreira, né? Hoje eu já vejo de forma muito diferenciada, eu trabalhei muito com processos, tá? E hoje eu já vejo de forma muito diferenciada, tem que juntar, cara, tem que juntar esses dois conhecimentos para ter algo maior, tá? E como que é hoje, na verdade, né? Essas imagens aqui ilustrativas, na verdade, o que eu vejo hoje assim, é como o Office deu dev aí do seu lado esquerdo, na verdade, a gente eu pelo menos via muito dessa forma, na verdade, em outras empresas, como era um negócio mais tradicional. Eu preciso para entregar para o cliente, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso. Tá? Praticamente uma criança chorando. E também eu via eles como que estavam amarrados, porque eu acabava comandando, eu sempre fui do lado do Office. Tá? A gente acabava comandando, os caras estavam amarrados à questão de inovação. E como o dev vê o Office aí? Tá? Eles são como os caras mandões, sempre estão falando não, preciso de tal coisa, não, quero fazer de tal forma, não. Pessoal, é da natureza da própria formação os desenvolvedores serem mais inovadores, isso é normal, inicialmente, tá? Mas o Office tem que abrir também muita cabeça e começar a escutar essa questão de, o que eu posso melhorar para eu ser inovador também, ser diferente também, para agregar valor a toda essa estrutura, tá? Então, isso, no meu modo de ver, tem que mudar um pouco. E o dev também tem que olhar, por que aquele cara se preocupa com segurança tanto assim? Por que não quebrar uma build é tão importante em produção? Não quebrar alguma funcionalidade, disponibilidade, porque ele pensa tanto, porque eles são cobrados por isso. Tá? E no final, o que o cliente precisa? Tá, pessoal? O que o cliente, na verdade, está esperando de vocês, independente de você desenvolvimento, operação? Tá? Para o Office, obviamente, a pressão vem em cima de disponibilidade, desempenho, segurança. E no dev vem uma questão de entrega rápida, agregar valor ao negócio com muita qualidade. Você vê que tem cobranças aí muito distantes
Na verdade, para dizer que na verdade é uma coisa só, né, na realidade. Né? O ops é tratado de uma forma, é pressionado de uma forma, o dev é de outra. Mas no final, o que o cliente está querendo é o quê? Que o problema dele seja resolvido, independente se é ops, se é dev. Tá? E para você ter uma resposta mais rápida a isso daí, é necessário você ter uma integração maior entre essas equipes aí. Claro, se possível, é super difícil você juntar um processo longo, não é um processo rápido. De ontem para hoje eu vou sentar do lado do cara. Isso também não é sentar do lado do cara. É que são coisas muito maiores do que isso. Você ter uma pessoa do seu lado é algo mínimo. Tá? Dev, Ops, DevOps é algo muito maior do que isso. Mas como os problemas são tratados hoje, tá? O cliente chega com problema, seja ele disponibilidade, seja ele nova funcionalidade, o que acontece? Tá? O problema chega e o dev e o ops ficam lá brigando, jogando a bola de um para o outro, e o cliente fica o quê? Esperando a resolução do problema. É necessário você ter agilidade para resolver o problema. Esse é um diferencial. Tá? Isso é ser diferente. Você ficar jogando o problema de um lado, a culpa é minha, a culpa é sua, cara, a culpa é nossa. Vamos resolver o problema do cliente. Tem que deixar disso existir. Isso acaba gerando muitos problemas internos. Imagina para o seu cliente que está lá esperando, que ele precisa de uma resposta agora, depois daqui 10 minutos, daqui 15 minutos, beleza, pode ser um dia, às vezes pode demorar a resposta dele. Espero que não seja tão problemático, que isso esteja correndo. Mas pode demorar um dia, mas ele não pode ficar esperando, agora a equipe de desenvolvimento está verificando, não, agora voltou para a equipe de operação. Para ele não importa, tá, pessoal? Para ele é o quê? O problema resolvido. Se a operação, o desenvolvimento vai resolver o problema, independente. O que ele quer é o problema resolvido. Esse é o mais importante. E normalmente os processos aí que as nossas empresas, grandes empresas, acabam aplicando, isso é uma questão histórica já, tá? Vai ter uma equipe de operação muito boa, uma equipe de desenvolvimento muito boa e totalmente distante. E aí essa bola fica sendo jogada de um lado para o outro, e aí o cliente fica esperando. Então, por que não juntar, tá, pessoal? Essa era uma das justificativas. Mas para juntar, como eu falei para vocês, não é simplesmente botar o desenvolvedor sentado do lado do cara de operação. Essa é a parte mínima do negócio. Tá? Um dos primeiros pontos principais aí de se juntar é o quê? Um entender o outro. A TI tem que entender, o teste de operação tem que entender o que o desenvolvimento está querendo. Tem que fazer escutativa em cima disso, tem que escutar o que eles querem falar realmente. Tá? E o desenvolvimento, por outro lado, tem que entender também os requisitos do TI, que a TI normalmente é muito cobrada por disponibilidade, desempenho, segurança, não pode falhar, tem que ser 24/7, 365. Tá? Então, o primeiro passo é o quê? Esses dois caras começarem a se conversar francamente, se escutarem com respeito. Para quê? Para poder criar infraestruturas ágeis. Para quê? Para botar a implementação, o sistema lá, com downtime de zero, se possível. É super difícil, mas dá para fazer. Não é impossível. Hoje você consegue atualizar software com downtime zero. Tá? Com isso você vai ter um time multidisciplinar, muito mais preparado para você trabalhar. Por quê? O desenvolvimento começa a ter conhecimento dos processos de TI, começa a ter a responsabilidade também das equipes de TI e vice-versa também. Tá? A TI começa a pensar no desenvolvimento, que esse cara tem um ambiente de teste automatizado muito bom, que não pode falhar para não quebrar lá na hora de produção. Então tem que haver uma mudança cultural muito grande. Isso acontece aos poucos, tá? Graças a Deus aqui na empresa já tem acontecido muito. E isso é muito, muito, muito bom para a forma de trabalho que acaba acontecendo. Você acaba tendo uma expansão profissional aí de foco de trabalho muito grande. Além da mudança cultural, é a questão da responsabilidade. Deixa de ser responsabilidade. O problema não é mais de desenvolvimento, o problema não é mais de operação. O problema é dessa equipe aí, multidisciplinar, que tem tanto desenvolvedor, tanto caras de operação, especialistas em Linux, Windows, etc. Tá? E aí você tem que ter um respeito muito grande dentro dessa equipe. Tá? Por quê? Porque é normal a visão do cara de operação ser uma, porque ele sempre, a vida inteira ele foi cobrado por disponibilidade de desempenho e segurança. E é normal a visão do desenvolvedor ser outra. Ele é cobrado por entrega contínua, por ambientes rápidos, novas funcionalidades a todo momento. É normal isso aí, tem que ter um respeito muito grande. E o grande cerne da coisa é o quê? Você automatizar tudo.
Tá? Você consegue automatizar desde deploy até processo, desde processo de teste, lá de telas, etc., até a chegada à produção do seu sistema. Tá? Então, a grande saída da coisa é o quê? É uma mudança cultural. As pessoas começarem a se conversar, ter um respeito muito grande, e aí adquirir a responsabilidade que o problema deixa de ser de TI ou deixa de ser de desenvolvimento. O problema é desse time. Esse time que tem desenvolvedores, operação, está tudo junto e eles se respeitam e eles conseguem resolver o problema. Tá? Então, o DevOps é uma coisa muito maior do que simplesmente o desenvolvedor vai ter acesso à infraestrutura, o cara de operação vai dar taco na estrutura de desenvolvimento. Não, cara, é uma mudança cultural. É uma questão de compartilhar conhecimento. Tá? E aí, dentro dessa mudança toda, dessa imagem que a gente está vendo, que tem a mudança de cultura no topo, aí o compartilhamento, entra tudo muito junto. Putz, como que a gente vai mensurar a infraestrutura, como que a gente vai fazer toda essa automação para o processo estar no ar, para o negócio entrar no ar rápido, para eu ter um downtime praticamente zero, para eu conseguir fazer continuous delivery. Cara, é muito bom você conseguir tratar dessa forma e você trabalhar com ferramentas de automação que dá para fazer isso. É difícil? Não é simples. Não é simples. Eu estou falando que não é simples. Você tem que se capacitar cada vez mais. Então, sempre mantenha calma, automatize tudo que você consiga, faça automação. Tá? Monitore essa automação, veja se dá problema, teste incessantemente essa automação, é a coisa que vai te dar um benefício lá na frente. Então, é preciso você se capacitar para você trabalhar com automação. Que ferramentas aí, várias ferramentas você pode trabalhar com automação, como o Chef, que é uma ferramenta que eu particularmente adoro de trabalhar, onde você cria ambiente de deploy contínuo, de continuous delivery, seja em Java, Rust, outros que precisam de um post em 5 minutos, one click, TI como serviço, pessoal. Lembra lá do começo que eu falei que TI como serviço era preciso de um post desinstalado. O sprint zero do desenvolvedor caiu de uma semana para um dia. Isso é muito ganho num projeto de desenvolvimento de software. Tá? Você trabalhar com Chef e Puppet, que são coisas que provisionam além de máquinas, consegue provisionar instalações para você ter seu sprint zero exatamente como zero. Independente da ferramenta, se você vai usar Jenkins, se você vai usar Ruby, se você vai configurar Apache, Postgres, Java, qualquer um dos ambientes. E, obviamente, no topo da pirâmide, voltando novamente ao topo da pirâmide, o que está pronto para a gente fazer tudo isso aí que a gente quer num clique? Cloud Computing está pronto para você utilizar e está pronto para você fazer um clique. É o máximo um clique possível. Tá? E aí qual é a ligação entre Cloud e DevOps? Agilidade, disponibilidade, infra como serviço, aquele negócio do one-click, entrega de valor ao negócio, time de qualidade. Você vai ter um time muito mais porrado do que o time de operação e o time de desenvolvimento. Respostas rápidas para os problemas, foco em resultado. O cliente não quer saber se o problema é operação ou desenvolvimento, ele quer o problema resolvido. Crescimento profissional, pessoal. Quando a operação escuta dev escuta operação, você, como pessoa, você tem um crescimento profissional. E só de você aprender a escutar, você já tem um crescimento pessoal. Tá? Ambiente escalável, satisfação do cliente, segurança, responsabilidade. Porque está falando de vários benefícios aí, tanto na junção como na adoção de cloud. Tem muita coisa aí que está muito ligada. Então, assim, não adianta você falar, conseguir cloud, para mim está tudo lindo. Não, cara. Precisa de mais. Quando você vai chegar num ponto que cloud é só um pedacinho do que você precisar. Você vai precisar de mais para quê? Para entregar com qualidade. Tá? Então, fica a dica aí para vocês. DevOps não é somente desenvolvedor gerenciando TI. É muito mais do que isso. O cara de TI tem muito mais conhecimento de plataforma do que desenvolvedor. E vice-versa também. O desenvolvedor tem muito mais conhecimento de processo de deploy do que o cara de TI. Juntos esses dois caras são bons. Então eu vejo muito artigo falando que beleza, vou adotar DevOps e desenvolvedor, vão lá, se beneficiem com o ambiente de produção. Não é isso, tá? É muito melhor juntar, você vai ter um time muito melhor do que simplesmente ter desenvolvedores que de repente não tem tanto conhecimento na parte do TI. E cloud não é somente ter poder computacional em 5 minutos, não é você ter 5 minutos, é você entregar em 5 minutos. Não é você só subir a máquina em 5 minutos, é você subir a máquina em 5 minutos e ter tudo configurado em 5 minutos. Ferramentas de automação como Puppet, Chef estão prontas para isso.
Você tem que se capacitar em cima dela. E eu garanto para vocês, é muito boa a ferramenta. Isso diminui o custo de trabalho, tem muito mesmo. Tá? Essa questão de reconfiguração e sprint zero para desenvolvimento de software é zero mesmo. Você consegue fazer um sprint zero em 2 dias. Aí pensando no modelo Scrum. Então, galera, o negócio é o quê? É abrir a cabeça, mudar, trocar, tá? Mude, comece a pensar de outra forma, saia da caixa, mude, olhe de outra forma, escute outras pessoas, tá? Inovar é preciso, por quê? Porque senão você vai fazer sempre mais do mesmo, tá, pessoal? Então, inovar é o foco do nosso trabalho. E criação coletiva, eu acho que é um dos pontos que o DevOps vai te ajudar demais a você. O poder da criação coletiva é algo muito maior do que simplesmente você ir lá e impor o ambiente. Tá? A criação coletiva é um dos pontos mais gratificantes quando acaba acontecendo essa mudança cultural aí no ambiente. Resultados, obviamente, você vai ter uma qualidade muito maior nos seus resultados. Isso, cara, eu garanto, eu tinha uma certa dificuldade até para entender todo esse ambiente, mas com o passar do tempo, com certeza você acaba tendo resultados bem melhores e clientes, obviamente, mais satisfeitos. Pessoal, era isso que eu queria passar, tá? Eu fico aberto aí a perguntas agora no chat. Quem quiser falar, fica à vontade. Tá? Vocês podem me chamar no chat aí, vou dar uns 10, 5 minutinhos aí para alguém me chamar e fazer perguntas. Tá? Era basicamente isso, é uma introdução bem à cloud, mostrar essa ligação de cloud e DevOps, essa mudança de mercado, como o mercado está vendo tudo isso daí. Tá? Eu acho bem interessante. Pessoal, fique à vontade aí para me chamar no chat e aí perguntar. Se quiser falar, me chama no chat, que eu posso liberar o microfone até. Eu peço para que todos, por favor, se possível, respondam a pesquisa de satisfação, é muito importante. Tá? Quem tiver pergunta, eu estou aí aberto e quem for saindo, por favor, responda as pesquisas de satisfação. E quem tiver aí lá eu vou postar no meu slideshare lá essa apresentação, tá? Obrigado aí, Ricardo. Você mesmo, muito bom assunto. Obrigado mesmo, muito obrigado. Para mim, sistema operacional, o Josué perguntou assim, qual é o melhor sistema operacional para a nuvem. Não é para uma questão de nuvem ou local. Para mim, eu gosto de software livre, eu gosto de Linux, eu gosto de CentOS, eu gosto de Debian, essas coisas. Tá? Mas isso é muito pessoal, depende muito de como você precisa. Tá? Eu vou botar no meu slideshare, tudo que você procurar sobre mim aí é tudo do Ximenes, vocês podem botar no About Me aí do Ximenes. Quem tiver perguntas pode vir mandando aqui, eu estou aguardando, vamos dar mais um tempinho. E pode, por favor, responder a pesquisa, é importante aí para a gente dar continuidade. José, foi claro? Obrigado, Eliana. Obrigado aí, pessoal. Estou saindo lembrando da pesquisa. A URL, eu não lembro, a URL provavelmente é push menos a URL do SlideShare, tá? O Danilo Fogaça aqui, você indica algum treinamento para começarmos a nos especializar? Assim, vou fazer um merchan um pouco, que a Dexa tem a vertente de treinamento dela, que é a Dex Training. A gente tem treinamento de cloud baseado em cloud da AWS, tá? É um cloud que eu já uso há bastante tempo. Eu fui até um dos idealizadores aí do curso, eu acho bastante interessante. Mas, obviamente, se você está buscando algum treinamento, você pode entrar no próprio site da Dex Training, tá? Que você vai achar algumas questões de treinamento sobre cloud computing. Mas também tem várias outras aí trabalhando. O pessoal acabou passando, posso ajudar aí, já mandou aí o link do curso. A pesquisa Jefferson, a pesquisa vai aparecer no momento que você sair da sala, tá? Não tem problema, muito obrigado. Sou da aula de Dev e quais cursos certos para esse segmento?
Então, DevOps, Eliana, a Eliana perguntou isso, tá? Ela é da aula de Dev, quais os cursos certos para esse segmento? Tá, uma coisa é, DevOps hoje não tem um curso muito certo, não existe uma receita de bolo para isso daí. Eu acho que você tem que estar sempre se especializando em ferramentas como Jenkins e deploy contínuo. Você, pelo menos no seu segmento, obviamente, como eu falei para você, você tem que conversar mais com os caras de TI, para você entender o que eles tentaram entender vocês. Espero que você, às vezes não é tão simples, tá? Você vai receber alguns não, mas eu acho que é importante essa integração. Os cursos eu acho muito difícil. Se você quer ser desenvolvedor Java, tem os cursos de Java, que são mais específicos, mas eu acho que a grande gama de informação está aí na internet, ferramentas que você pode utilizar em cloud, tipo o CloudBees, é uma baita ferramenta que vai traz o Jenkins, todo configuradinho para você. Tá? Então, tem muito artigo aí na internet que você pode utilizar, pode para estudar muito. E, obviamente, tem os cursos aí que são normalmente são mais focados em ferramentas, tipo, faça uma formação Java, TEDx tem, também tem, ou faça formação Ruby, etc, formação PHP. Então, esse segmento, e obviamente as formações de cloud, que vai conseguir te entender, fazer você entender melhor sobre cloud computing. Mas são segmentos bem diferentes, são cursos muito pontuais dentro desse caso. Você não vai ter um curso que consiga abordar tudo, DevOps, essas coisas assim, chef. Eu não conheço nenhum curso que dá chef. Na verdade, ele está preparando o segundo módulo de Cloud Computing que a gente vai passar a parte de share. É uma coisa que a gente trabalha diariamente. Tá? Mas é super difícil eu conseguir te indicar um curso que te faz, nossa, isso vai te dar um DevOps, ou isso vai ser perfeito para você. Acho que é muita questão de buscar, correr atrás e ir se especializando que as coisas vão acontecendo. Foi claro? Espero que tenha sido claro, Vergana. Obrigado a você. Tá? Pessoal, mais alguém? Pessoal, eu vou passar no último slide, tem meu contato, tá? About me do Ximenes, meu e-mail é do Ximenes, provavelmente o meu slide é do Ximenes também. Fique à vontade para entrar em contato, tá? Assim que possível eu retorno para vocês. Obrigado. Quem tiver ainda perguntas, eu estou aqui mais uns 5 minutinhos. Fiquem à vontade para perguntar. Por favor, respondam a pesquisa de satisfação. Para a gente vai ser importante. Ó, meu slide share. Já acharam meu slide share. Acho que é o único que não é do Ximenes, é Eduardo Ximenes Soares. Depois eu vou postar essa apresentação lá. Valeu, Ricardo. O Ricardo mandou para mim, desculpa. O Ricardo achou meu slide share. Obrigado, Ricardo. Deixa eu mandar aqui meu slide share do Ximenes. Vocês veem já tem algumas, acho que teve 2 ou 3 apresentações que eu fiz aí de Cloud Computing, no TDC e no Latinoware também, acho que fazem 2 anos que eu fiz essas apresentações. Você vê, eu já trabalhava com Cloud já há um bom tempo aí já. Obrigado por achar, Ricardo. Pessoal, então, acho que eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos. Tá? Fiquem sempre antenados aí no nosso webinar, aí sempre tem coisa bastante interessante, tanto para desenvolvimento de software, que é o grande força aqui da empresa, como na área de infraestrutura, a gente vai sempre poder querer expor aí nossas ideias. Tá ok? Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês aí pela oportunidade também de me apresentar. Obrigado, Daniel. Até mais. Abraço, Leonardo.
Obrigado a todos. Estou saindo agora. Vai aparecer aí o aviso para todos aí que eu vou estar saindo. Um abraço, pessoal. Tchau.